A Franklin fez uma pergunta reflexiva, né? Aqui, vamos lá. O senhor acha que foi necessário esse contexto da posse de terra? Ele foi necessário, primeiro porque todas as pessoas, essas pessoas elas não tinham condições políticas ou condições sociais para sobreviver, tá certo? Essas pessoas elas não tinham condições de se manter, né, de uma forma digna, e isso fez com que elas procurassem meios desesperadores, né, para poder sobreviver, tá? Lucas, porque tipo a privatização, posse de terra, querendo ou não, foi o pontapé da tecnologia humana. Lucas, mas assim, vamos dar uma freada por aí. O contexto da tecnologia humana não está tão enraizado dentro desse contexto de invasão de posse de terras ou de luta de classes, tá certo? Essa ideia do contexto da tecnologia, ela vai se apropriar de uma forma mais aprofundada, né, a partir do positivismo, tá certo? Que é a partir do positivismo que as pessoas elas vão compreender, né, o momento ideal, o momento correto para poder se desenvolver cientificamente, se desenvolver com base na razão, sem dar créditos totais aos discursos religiosos que de alguma forma acaba que influenciando, tá certo? Continuando. Ainda falando sobre esse contexto do capitalismo, você vai perceber que é pela propriedade privada dos meios de produção, mediante a divisão técnica e social do trabalho, ou seja, eu não vou conseguir desenvolver, né, teorias sociais equilibradas sem ter uma divisão, porque se faz necessário que todos os indivíduos façam a sua parte para poder manter intacta a coletividade e o processo de governabilidade, certo? Quer ver um exemplo? O Bolsonaro aí, ele está fazendo tirando uma porrada de direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos estudantes, uma porrada de direitos, certo? Agora vamos pensar o seguinte: já pensou, tá certo? Já pensou se o Bolsonaro enfrentasse uma greve dos caminhoneiros que nem o Michel Temer enfrentou? Será que ele ia ficar com essa mesma pose de bacana e mandar a armada para enfrentá-los, assim como mandou a armada enfrentar o MST, expulsando várias famílias de terras, deixando essas pessoas sem moradias, né? Claro que ele não vai fazer isso, né? Por quê? Porque é aquela situação. Existe o contexto da divisão técnica do trabalho. Existe o contexto de que cada grupo social, de uma forma obrigatória, tem que desenvolver, né, a sua produção contínua. Essa produção contínua é o que vai estabilizar a economia de um Estado, dependendo da forma que ele investe, né, nas suas políticas públicas. Outra situação. O sistema econômico... eu também concordo, Franklin. O Bolsonaro, ele só pode agir por impulso, porque, assim, intelectualmente falando, ele não sabe de nada, né? Continuando. Outra situação, você vai perceber que, por apresentar um lucro como principal objetivo, né, os sistemas econômicos eles buscam de uma forma direta, né, a inserção de novos mercados e novas possibilidades de negociações. Essas possibilidades de negociações é o que vai fazer com que todas as pessoas tenham um papel social característico da sociabilidade dentro do Estado, tá certo? Outras perguntas aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Pelo menos poderia só fingir, parar de fazer as coisas e deixar o Congresso governar. Se bem que eu nem sei o que é pior, né?
Franklin, ele falou do feudalismo para explicar a ideia de propriedade privada. Eu ou Bolsonaro? Porque do Bolsonaro eu espero qualquer coisa, né? Continuando. Passando aqui de página de slide. Aí eu vou observar o contexto da burguesia. O contexto da burguesia se vê em 3 pontos chaves, onde que dentro desses pontos chaves o princípio, né, e o estigma da racionalidade por meio da fé acaba que influenciando de uma forma direta. Porém, eu tenho que levar em consideração uma coisa. Qual? O que especificamente? Assim que esse caminhão passar, eu falo. Eu tenho que levar em consideração que a religiosidade, né, que o Bolsonaro, de uma forma direta, né, prega, né, é uma religiosidade totalmente errônea, certo? Quando eu falo sobre a origem das ciências sociais, eu tenho que falar sobre todas as características de construção da identidade do homem. Até agora, eu falei sobre a questão do lucro e a questão do trabalho e como cada indivíduo passa a desenvolver o seu processo produtivo por causa da divisão que foi estipulada pelo Estado. Agora, levando em consideração o contexto da burguesia, da racionalidade, vamos levar em consideração que tudo isso que é feito assim, em busca do lucro, tudo isso que é feito, né, em prol de lutas de classes é objetivado pelos conhecimentos lógicos e racionais que são desenvolvidos desde os primórdios da civilização. Olha só, nesse ponto aqui, eu coloquei assim, a burguesia e racionalidade lógica. A burguesia, de uma forma direta, ela quer ir no período do iluminismo, tá certo? Iluminismo. Ela quer ir contra as imposições religiosas que a igreja, de uma forma direta, acaba aqui colocando para poder adquirir um poder mais apropriado, certo? Dentro do contexto, um pouco abaixo, eu coloquei assim, racionalidade lógica, o uso da razão pelo conhecimento humano pautado na objetividade dos fatos. A burguesia ela só conseguiu esse espaço que ela conseguiu na Revolução Industrial como donas das indústrias por causa da contraposição e do apoio que eles conseguiram dar às teorias iluministas que iam contra os discursos retóricos, tá? Então, assim, se você for observar de uma forma mais direta, né, se vai fazer necessário o quê? O Estado, né, ele desenvolver aquele processo de laicidade, né, que é aquele processo em que as pessoas, né, acabam que tentando separar o Estado da Igreja e formando assim, né, o Estado-nação com base na ideia do Estado-razão que foi pregada no Iluminismo, tá? Vamos dar uma espiada aqui no nosso chat. Eu tô aqui nem um apresentador de TV. Lucas aqui. Bem, se a burguesia lutou para ter seu direito, por que a gente não faz o mesmo? Será por burrice ou por preguiça? E sua visão? Sabe por que a gente não faz o mesmo? Porque se tem uma pandemia, o Bolsonaro é tão sortudo que no período do governo dele se lança uma pandemia que impede todas as pessoas de sair das suas casas, porque se elas saírem das suas casas, acabam que morrendo, né? E tal, acabam que infelizmente tendo a sua vida, colocando a sua vida em risco, tá certo? Gente, deixa eu pegar aqui o carregador no meu notebook, retorno em alguns instantes. Uma pausa de 20 segundos. Voltei. Carregador
colocado, inserido, certo? Saudade das manifestações contra o Bolsonaro. Sim, eu também tenho uma saudade incomensurável, tá certo? Agora, sim, sabe qual é o problema? A gente tem que levar em consideração. É literalmente o fator biológico, né? É literalmente esse contexto da pandemia, né? Sabe por que a gente não luta por nossos direitos, que nem a burguesia fez no período do iluminismo, que fez com que elas conquistassem um espaço na Revolução Industrial? Sabe o que é que nos impede? Vou te dizer, né? O que nos impede é a falta de recursos humanos, né? E a falta de possibilidade de adentrar nas ruas para poder reivindicar e para poder lutar pelos nossos direitos. Se você for ver, por exemplo, ó, no início da pandemia, o que acaba acontecendo? Né? Todas as pessoas elas acabam que indo contra, como é que eu posso dizer? Algumas pessoas indo contra esse processo de quarentena, né? Iam para as ruas, né? Acabavam que sendo contaminados, contaminavam seus parentes que não tinham saído para lugar nenhum, né? Muitos acabam que morrendo por uma influência desse governo. Né? E as pessoas ficam com medo. Né? Eu, particularmente, fico com muito medo. Principalmente de sair, né? Atualmente, de sair sem máscara. Né? Por exemplo, até ano passado, vida louca é aquele indivíduo que ia que ia escalar uma montanha. Hoje em dia, vida louca é quem vai até o centro da sua cidade sem máscara. Né? Porque o risco, né, de contaminação, que consequentemente dá um risco à sua vida, é gigantesco. E assim, como nós não podemos fazer nada, por enquanto, né? Como os movimentos sociais não estão podendo agir de uma forma direta, o que é que o governo do Bolsonaro acabam que fazendo? Né? Aproveitando para tirar tudo que é de direito. Tá? Redes sociais, alguém citou aqui sobre o Twitter, deixa eu ir aqui bem rapidinho, entrar no chat. Que aí vocês... Ó, as greves atualmente são via Twitter, né? Pois é, e às vezes nem o Twitter e nem as redes sociais, a internet de uma forma geral, né, consegue arcar com as reivindicações que o Estado precisa ter da população, né? A gente não tem nem internet direito, é só levar em consideração o aperreio que eu tive hoje de manhã para poder ter que dar aula, né? E vocês passaram 2 dias sem internet aí no horizonte, quem está com a Infonet. Se nem internet a gente tem direito, imagine reivindicar pela internet, né? Continuando. Aí, gente, vocês têm que observar o seguinte, né? Essa concepção de Estado-nação, ela é originada no século XVIII, com a ideia do Estado-razão, do Iluminismo, para designar uma entidade geopolítica. Essa entidade geopolítica é a divisão do Estado em governos, e a partir desse contexto de divisão se tem a criação das repúblicas, né? Ou seja, cada país né, com a sua influência e tal, né? E a partir desse impacto, né, dessa divisão política, se tem o contexto da criação da geopolítica, onde cada estado vai desenvolver, vai criar de uma forma direta, né, um equilíbrio no seu sistema educacional, aliás, do seu sistema econômico.